Muito bem. Comportamentos doentios. Na morbidez do ciúme, o paciente estertora sempre na inquietação. Anela pelo amor e recusa-o pelo receio de ser traído ou enganado. Não se sentindo portador de sentimentos de abnegação e de devotamento, desconsidera as mais belas florações da afetividade, sempre tidas como recurso de prazer e de conquista das coisas, sem procurar entender a nobreza que vitaliza aquele que ama. Talvez essa análise da personalidade enferma do ciumento haja propiciado o conceito psicanalítico de considerar que a bondade, o sacrifício ou o devotamento são frustrações da libido, que se transfere de direcionamento ensejando outro tipo de realização. Essa conduta de enobrecimento, que enriquece a humanidade com exemplos dignificadores, é vista, nesse contexto, sob suspeição exagerada, até quase considerada patológica, em razão da consideração imprópria em torno da criatura, como se fora animal apenas pensante. Os períodos cruciais por que passa a criança, segundo a observação freudiana, no que diz respeito ao desenvolvimento psicossexual, através dos estágios oral, anal, fálico e genital, direcionam o ser humano somente para a busca do prazer, sendo que, na mudança de um para outro estádio, são gerados conflitos e frustrações, em razão das outras formas anteriores de satisfação do prazer serem negadas. Por sua vez, Karen Horney, analisando os diferentes padrões da personalidade, sustentou que os indivíduos, particularmente na sociedade odierna, sofrem de um tipo de ansiedade fundamental. Essa ansiedade, que gera neuróticos ou daqueles que já se encontram neurotizados, induz-nos a uma exagerada busca de múltiplos objetivos como forma de diminuir ou abafar essa inquietação. Um grande número foge então na busca do amor, enquanto outros se entregam à conquista de recursos amoedados, de prestígio social, político, religioso, de qualquer tipo, evitando desenvolvimentos emocionais ou ainda tentando diminuí-la por meio do álcool, das drogas aditivas e outras coisas. A busca neurótica pelo amor, porém, tem prevalência nesses comportamentos ansiosos. E porque o indivíduo pensa que a satisfação do instinto poderá acalmar-lhe a ansiedade, frustra-se com facilidade, já que as suas exigências de afeto são excessivas, totais. A mínima insatisfação que lhe advém atira-o para o conceito falso de que foi recusado, sentindo-se rejeitado. Com esse fenômeno, aumenta-lhe a ansiedade que o tornará mais afadigado na busca do afeto, ainda não alcançado, ampliando as possibilidades de repulsa e assim movimentando-se num círculo vicioso. Desvairado, permite-se a hostilidade que não consegue identificar, sempre receando a perda total do ser que diz amar. Desvaloriza-se a si mesmo a fim de enaltecer o outro a quem se afeiçoa ou passa a desconsiderar, imaginando que se equivocou quando atribui excessivos valores e recursos que a pessoa não possui.
Esse tipo de mecanismo circular é muito comum no paciente ciumento, que sempre está em busca de fidelidade absoluta noutrem, sem condições de manter-se no mesmo padrão, mediante uma conduta tranquila, não neurótica. Em face dessa insegurança emocional, sente o ego ferido pelo desprezo que imagina foi-lhe concedido, deixando-se dominar por ideias perversas de autocídio ou de homicídio. Na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como fator primacial por ser possessivo, aselvajado. Isso é um fato. Existem até filmes produzidos com este enfoque. Sentindo-se recusado muitas vezes porque é cansativo o apego do paciente e o outro parceiro exaure-se na sua convivência, isso é tido como rejeição. Porque pensa certamente a outra interferindo no relacionamento em um triângulo imaginoso. Desencadeada a ideia suspeitosa e infeliz, a maquinação doentia aumenta e considera-se vítima, pondo-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos, que passa a ser através de uma ótica distorcida, isto é, confirmando o que deseja que esteja acontecendo. Ele simplesmente cria e vive naquilo que cria. Quando a mente descontrola o comando do discernimento, o paciente consegue introduzir pessoas de quem suspeita no convívio do lar, a fim de facilitar o relacionamento com o outro e poder melhor confirmar as angustiantes expectativas, culminando em loucura ou crime. Olha que coisa bárbara! Não apenas na área da afetividade entre parceiros, o ciúme é tormento da alma, como também em qualquer contato interpessoal, social e profissional. Quem se permite alimentar a víbora do ciúme no coração, mediante suspeitas infundadas, torna-se elemento prejudicial à sociedade, em razão do comportamento que se decompõe, levando a maledicências, a comentários desairosos, a apresentação de ocorrências não reais, a apontamentos deprimentes e a censuras injustificáveis. O ciúme estimula a inveja e ambos trabalham em comum acordo para anular a ação daquele que lhes inspira o sentimento negativo. Pais imaturos são muito responsáveis por esse comportamento doentio, quando geram cenas de preferências no lar, selecionando os filhos queridos daqueles que parecem rejeitar. Outras vezes, demonstram a conduta inamistosa com aqueles que são tímidos, empurrando-os para dentro de si mesmos, frustrando-os na afetividade e na autoconfiança, de forma que o complexo de inferioridade os fere dolorosamente, dando lugar ao ciúme e à inveja. A sociedade é, nesse caso, sempre tida como hostil. Sem dúvida, ela é constituída pelos indivíduos que a compõem. Se a criatura é indiferente ou agressiva, ao encontrar outro equivalente, forma o grupo social desinteressado pelo bem-estar comum, desenvolvendo o egoísmo geral e cerrando as portas àqueles que desejam oportunidade de relacionamento. O indivíduo, veja bem, ele se fecha, se isola e contamina outros e cria um conúbio.
Os indivíduos tímidos, aqueles que sofreram agressões na infância, que desenvolveram conflitos de inferioridades, sempre sentem-se rejeitados e repelidos, expulsos sem consideração ou sequer comiseração em mecanismo evocativo inconsciente do que experimentaram durante a construção da personalidade. Irão formar bolsões de adversários inconscientes uns dos outros, todos eles insensíveis aos sentimentos de humanidade, e isto sucede porque se sentem excluídos da sociedade, desenvolvendo a agressividade, filha direta da revolta e do ressentimento, que explodem em forma dos diversos crimes que ora assolam toda parte da humanidade. Não bastassem os prejuízos que provocam onde se encontram, esses indivíduos são infelizes em si mesmos, merecedores de tratamento especializado, de ajuda fraternal, de consideração espiritual, porquanto avançam cada vez mais para situações penosas e aflitivas. É uma pena. São criaturas que desenvolveram uma patologia e não querem serem curados, porque se bastam por si só. Voltaremos para encerrar.